Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés, incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Sentado no trono de Deus, o Cordeiro reinando está, com justiça e domínio nas mãos, coroado de glória e louvor. Diante dele se dobram os reis e se prostram para o adorar. Tem os anjos que o cercam, louvando, se permitem sua face olhar. Os tesouros do mundo não expressam valor, e a grandeza dos céus é incapaz de conter, nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do
assentado no trono de Deus, o Cordeiro reinando está, com justiça e domínio nas mãos, coroado de glória e louvor. Diante dele se dobram os reis e se prostram para adorar. Três anjos que cercam louvando, se permitem sua face olhar. Os tesouros do mundo não expressam valor, e a grandeza dos céus é capaz de conter. Nem o brilho do sol pode se comparar com a glória do trono de Deus. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Glória a Deus. No mundo a gente chora de tristeza. No mundo a gente ri pra não chorar. O mundo não conhece o que é o amor. O mundo não conhece o que é paz. Ao lindo país onde existe o amor, onde não há guerras e nem dor. Ao lindo país onde existe o amor, onde não há guerras e nem dor. Quando a gente crê no Salvador e recebe dele a salvação, a felicidade vem morar para sempre em nossos corações. Ao lindo país onde existe o amor, onde não há guerras e nem dor. Ao lindo país onde existe o amor, onde não há guerras e nem dor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, vocês em de oração nessa noite? Feche suas mãos, feche seus olhos. Vamos falar com Deus em oração. Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, te apresentamos, Pai, cada pedido de oração.
de cada irmão, de cada irmã que levantaram suas mãos nessa audiência. Ó Deus, levantaram suas mãos, sinal de rendimento ao Senhor, confiando, Pai, que o Senhor pode todas as coisas. Por isso, Pai, abençoe, Senhor, cura cada irmão nesta noite. Não só esses, Pai, mas não tiver o filho teu nesta hora, no leito do hospital, no seu lar. Que o Senhor possa visitar e tocar na tua mão santa. Que todos possam receber o benefício do Calvário nesta noite. Ó Deus, oramos também pela irmã Gorete, irmã Bernardo, irmã Terezinha. Oro também pelo meu lado, pela minha família, Senhor. Toma todos pelas tuas mãos, pastor Rufo, seus filhos. Livre e guarda de todo mal, Senhor. Por isso é que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar esse louvor e vamos dar oportunidade, amém, para os irmãos. Logo. Cante esse louvor nesta noite, vamos adorar a Deus, amém? Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar Deus. A igreja só na voz, diga. Vamos adorar Deus. Vamos adorar Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por outro ser igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar Deus. Vamos adorar Deus. Vamos adorar Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por outro ser igual. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar Deus. Amém. Glória a Deus, né? Nós viemos aqui para adorar a Deus, amém? Só Ele é digno de toda honra e toda glória, né? O Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir as irmãs louvando, irmã, cante o hino para Jesus nessa noite. Amém. Vamos louvar junto com as irmãs, amém? Depois irmãs e irmãs, todos louvando o Senhor Jesus Cristo nessa noite, amém? Glória a Deus. Boa noite com os irmãos. Amém. Abraçar o mundo e não quiseste levar tua cruz lá na igreja que tu congregava, o seu lugar ainda vazio está, ainda não há
estão orando, estão implorando pra você voltar. No dia em que Deus se foi embora, o Santo Espírito se entristeceu. Também o som daquele belo sino que tu cantava desapareceu. Lá no coral, eu ouço tua voz, faltou na banda o instrumento teu. E hoje a voz de Deus me convida, enquanto tem vida, volta, filho meu. Aleluia. Eu sei que hoje você está pensando, eu sei que Deus ainda aceita mais, para o abismo está caminhando, entre a ovelha, entre os espinhais, ainda hoje, e quem confessa deixa, misericórdia sempre alcançará. Em modo algum, Jesus te lança fora, mesmo agora para o seu lugar. No dia em que você foi embora, o Santo Espírito se entristeceu. Também o som daquele belo sino que tu cantava desapareceu. Lá no coral, faltou a tua voz, faltou na banda o instrumento teu. Hoje a voz de Jesus te convida, enquanto tem vida. Volta, filho meu. Aleluia. Glória a Deus, amém? Mas, irmã, continue com Jesus essa noite. Glória a Deus. Suba aqui. Boa noite com Jesus Cristo, para os irmãos de perto e os de longe, que nos ouvem nesta hora. E eu quero entoar esse hino, que eu gosto muito dele, que é hino da minha autoria, mas ele é hino de convite. É bom todo dia e toda hora ele. Meus amigos, eu vim aqui pra lhe avisar que esta terra vai queimar, não vai ficar raiz nem ramo pra você se segurar. Esta é a mensagem de Jesus.
esta terra vai queimar, não vai ficar raiz nem ramo pra você se segurar. Esta é a mensagem de Jesus. Ele morreu na cruz, foi para nos salvar. Uma lança, o lado dele curou, e seu sangue derramou. Esta é a maior prova de amor. Uma lança, o lado dele curou, e seu sangue derramou. Esta é a maior prova de amor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Bate bem para Jesus nessa noite. Glória a Deus. Boa noite com Jesus. Como é maravilhoso, né? Nós estamos reunidos na casa do Senhor Jesus. Porque só Ele merece toda a glória e toda a adoração. Estou vivendo feliz no mundo, um gozo profundo, andando na luz. Achei um tesouro pendurado na cruz. Queres saber seu nome? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. É o nome mais lindo que trago no coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer. Me deu salvação. Seu nome é Jesus. É o nome mais lindo que trago guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer. Me deu salvação. Deixar de trevas, precisa de luz, porque não recorre ao tesouro da cruz. O mesmo tesouro que eu encontrei. Queres saber seu nome? Eu te ensinarei. Seu nome é Jesus, é o nome mais lindo que trago guardado em meu coração. Enquanto aqui viver, não posso esquecer. Me deu salvação. Enquanto aqui viver, não posso esquecer. Me deu salvação. Glória a Deus, né? Jamais podemos esquecer este nome precioso, né? Sabemos que é o Senhor Jesus Cristo, o maior tesouro que nós encontramos na cruz, amém? Manilson quer cantar um hino para Jesus? Glória a Jesus. Aleluia, Deus.
Boa noite com os irmãos. Dá um hino para a honra e glória do nosso Deus. Só Ele merece toda a honra e toda a glória, né? Esse hino que as irmãs cantaram, muito bonito. Maravilhoso. Seguindo a Cristo. Seguindo a Cristo. 169. Estou seguindo a Cristo no santo caminho que vai para o céu. Asseguro do caminho mais felicidade eu não encontrei. Não tenho mais saudade desse caminho por onde passei. Eu almejava, agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque deste mundo só tem ilusão. Felicidade é Cristo, e hoje Ele mora no meu coração. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo via que não tinha valor. Não tenho mais saudade do triste caminho por onde passei. Felicidade que eu almejava, agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo não tem ilusão. Pois a felicidade que eu almejava, agora encontrei. Antigamente eu via o mundo florido e cheio de cor, mas era fantasia e eu logo via que não tinha valor. Não tenho mais saudade dos tristes caminhos por onde passei, pois a felicidade que eu almejava, agora encontrei. Não tenho mais saudade, porque neste mundo só tem ilusão. A felicidade que eu almejava, agora encontrei. Obrigado pela oportunidade, né? Também pela Dorinha, né, que está aí, a cunhada da Nilda, né? Muitas alegrias dela estar aqui conosco, visitando. Amém. Amém, glória a Deus. Felicidade a Cristo, né, em nossos corações. Amém. Vamos cantar um louvor e dar a oportunidade para o irmão Machado, né? Trazer uma partícula da palavra de Deus nessa noite, para que nós podemos alimentar nossas almas, né? Glória a Deus. Vamos cantar este louvor nessa noite. Solte sua voz nessa noite, cante para o seu Criador nessa noite, amém? Se a cruz falasse, ou se ela expressasse o sofrimento que passou ao Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, vamos cantar este louvor nessa noite. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e ver o sofrimento sem quer ter um lamento de pecado de amor. Se a cruz
Devido a pecado, Deus se manifestou. Do alto da cruz, raiou a luz, tudo iluminou. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e meu sofrimento esquecer o lamento de quem tanto se amou. A cruz foi a caneta que escreveu com sangue a tua salvação. Se hoje aceitares e o mundo deixares, terás o teu perdão. Se a cruz falasse e ela expressasse quanta angústia passou, e ver o sofrimento esquecer o lamento de quem tanto te amou. Amém? Glória a Deus, vamos marchar. Fale algo da parte do Senhor Jesus Cristo, aquele que Deus botar no seu coração nesta noite, amém? Fale para o nosso precioso irmão nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Que a graça do Senhor possa estar no meio de nós nessa noite, né? É mais um motivo de alegria a gente se encontrar aqui, junto com os irmãos e as irmãs, na presença do Senhor. Aleluia. Porque é 15 dias que a gente passa para vir aqui na igreja, mas não é 15 dias que a gente passa sem falar com Deus, né? É verdade. Que a palavra de Deus, ela diz assim, que nós temos que tirar, nem que seja 1 hora, porque ele chega para umas pessoas e pergunta: vocês não têm, aliás, para os discípulos, né? Vocês não têm sequer 1 hora para orar comigo? Então nós temos que orar, nós temos que falar com Deus, não só na igreja. É de 15 dias que o irmão vem, mas nós temos a palavra junto conosco. E a palavra é a Bíblia. Ela fechada é um livro, segundo diz, né, o que eu escuto falar. Mas para mim ela fechada também é a mesma Bíblia. Na hora que se abre é Deus falando. Então é a boca de Deus falando conosco. Irmãs, eu vou entrar aqui só um corinho. Depois eu vou ler no Salmo 122. Não, 121. É o Salmo 121. Então só um corinho, porque nós temos que esquentar nossa alma, nosso coração, nossa vida, né? Então vamos cantar esse corinho. Ele é acostumado a ser cantado lá na igreja, na Assembleia de Deus, e eu aprendi ele lá. Ele diz assim: eu sei que Cristo vem, espero a sua vida. Aqueles que perseveram, com ele vão para cima. Eu sei que Cristo vem, espero a sua vida. Aqueles que perseveram, com ele vão para cima. Para cima, para cima, para cima e não para baixo. Subindo, subindo, subindo e não descendo. Eu não quero ficar assim, eu vou com ele. Você vai e eu também para Nova Jerusalém. Eu sei que Cristo vem, espero a sua vida. Aqueles que perseveram, com ele vão para cima. Eu sei
para baixo, subindo, subindo e não descendo. Eu não quero ficar, se eu vou com ele, você vai e eu também, para Nova Jerusalém. Você vai e eu também, para Nova Jerusalém. É assim, irmão. Nós temos que se unir, para que nós possamos ir todos juntos para aquela cidade que Deus preparou para nós. Diz a palavra de Deus que as ruas são de ouro e cristal. Diz a palavra de Deus que os muros são rodeados de portas. Ali tem 12 portas. Cada uma porta daquela tem um nome significante para cada um de nós. E em cada uma porta daquela é uma entrada para que nós possamos entrar. E em cada uma porta daquela tem um nome escrito. E ali naquela nova cidade é onde você vai ganhar o seu verdadeiro nome. Porque o nome que nós temos aqui é apenas apelido. Porque o nome verdadeiro só Deus sabe como é o nosso nome. E é naquele dia que Ele vai lhe entregar uma coroa com o seu nome escrito. Diz a palavra de Deus, né? Eu não conheço bem a Bíblia, mas pelo pouco que eu abro e vou pedindo a Deus para que Ele me ensine, para que Ele possa me instruir na palavra, eu busco a entender um pouco. Porque tem gente que lê a Bíblia e deixa para lá, não vai meditar. E nós temos que ler um versículo 2 para ir meditar. Porque se nós lemos o primeiro versículo e vamos levando até o último versículo do capítulo, nós não vamos entender o que a palavra nos fala. Nós temos que ler 2 ou 3 versículos para que nós possamos ir meditar. Porque a Bíblia, irmão, um versículo que você lê, se você ler no livro de Gênesis, às vezes tem um lá no livro de Apocalipse, está combinando com aquele. Então você tem que entender o significado da palavra de Deus. Você lê um livro lá no livro de Apocalipse, um versículo no livro de Apocalipse, tem um lá no livro de Mateus, que combina com aquele. Então a Bíblia, eu sempre tenho o costume de dizer que ela é feita em 3 partes. Como assim? Porque ela tem o texto, o bitexto e o contexto. E nós temos que entender a palavra de Deus. Não é todos que sabem que a Bíblia ela é assim. Mas o irmão sabe. O irmão aqui sabe. Mas cada um de nós, se for ler a Bíblia, nós vamos descobrir e entender que é assim, o significado. Por quê? A palavra de Deus ela é 3 versículos. Glória a Deus. A Bíblia é só de 3 versículos. Mas é milhões de versículos ali, porque a palavra ela se modifica cada dia, ela vai se renovando. Amém. Eu leio um versículo aqui, eu explano para a igreja de uma maneira que Deus colocou para mim explanar aquela palavra. O irmão leu o mesmo, mas já na Bíblia dele já é diferente, mas é combinando com o que eu li. E ele já vai explanar para a igreja diferente, porque foi como Deus usou a mim, não foi como ele usou a ele. Mas o dom é dividido. E são 9 dons divididos para o mundo inteiro, para aqueles que querem aceitar a Cristo. Né? 9 dons. Está escrito no livro de Mateus. 9 dons que são repartidos. Tem dom de profecia, tem dom de línguas, tem dom de tudo, tem dom de pregar, tem dom de curar, tem dom de orar, tem dom de tudo. Mas o Espírito, quantos são? O Espírito é só um. Amém. E é isso que nós temos que entender. Então vamos ler a palavra que diz assim no livro, no Salmo 121, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui. 121. Que diz assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o socorro.
O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé naquele aquele que te guarda, não, o teu pé, aquele que te guarda, não torquenejará. Eis que não torquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é o que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Como que o Senhor guarda a tua entrada e a tua saída? Como que o Senhor guarda a tua alma? Como o Senhor guarda o teu corpo neste mundo corrupto que nós estamos vivendo hoje? O Senhor te guarda pela fé. O Senhor te guia pela fé. Diz a palavra de Deus que nós temos que andar por fé e não por vista. Está escrito no livro de Efésios, né, irmãos? Que nós temos que andar por fé e não por vista. E tem muitos que andam por vista para que possa ser enxergado pelas pessoas. E nós não temos que ser assim. Nós temos que andar pela fé em Cristo. Nós temos que dar um exemplo que nós somos uma luz, porque está escrito no livro de Mateus que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A palavra de Deus, ela diz bem clara, quando ela diz: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, como eu leio naquela passagem naquele dia. Eu vos aliviarei, aprendei-me de mim. Então nós temos que aprender dele. Nós temos que aprender com ele. Amém. E a palavra diz assim: ensinai vós uns aos outros e aprendei um com os outros. Né? Então, quem sabe e não prega, não ensina, não está fazendo nada. Porque Deus, ele diz na palavra: aprendei-me de graça e ensinai de graça. E hoje muitos estão cobrando a palavra de Deus para ensinar como Deus quer que nós possamos ser em cima dessa terra. Tem pregador lá do Rio de Janeiro que só vem pregar uma palavra se for por tanto aqui dentro de Capitão Poço. Se pagar passagem de avião, tem que matar boi para comer, tem que fazer isso aqui. E aqui da terra não acontece isso, mas quando isso for algum acontece. Mas a palavra de Deus, ela deixa bem clara no livro de Coríntios, no capítulo 11, vós não tem o que comer em casa, não é, irmãos? Para que não possamos fazer pouco para aqueles que estão lá fora. Muitos irmãos vão para a porta da igreja na hora, não comes e bebes, que não tem nem o que comer em casa. E eu já vi irmão comendo e nem oferece. Você quer um pouco? Deus não se agrada disso. Não. Mas o que eu quero chegar lá na fé é assim. Abraão, ele foi alcançado com um filho pela graça de Deus, por quê? Pela fé. Já velho, fora da idade. Enoque foi arrebatado, vivo. Esse não sentiu a dor da morte, nem sentirá, porque ele tinha fé. Porque ele pregava a palavra do Senhor e ele acreditava e confiava em Deus. E nós temos que crer, acreditar e confiar que ele está em nosso meio, em nosso lado. Ele está nos guiando, ele está nos defendendo de todo mal, de todo perigo que há em cima deste mundo. Amém. Se você não tem fé, você não alcança aquele objetivo que você tem na sua vida. Você tem que fazer algo esperando receber de Deus, mas você tem que ter fé. Porque se você não tem fé, a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E nós temos que ter fé. Irmão João pesca.
dentro do rio. É um serviço, é um trabalho perigoso, mas é o que Deus deu para ele. Por que ele vive lá? Porque ele tem fé que ele vai alcançar aquilo naquele dia. Porque ele não vai voltar com as mãos desabanando. Ele vai com a mão desabanando, mas quando volta vem com a mão cheia para agradar a sua família em casa, para alimentar. Mas por quê? Por fé, porque ele saiu com fé de casa que ia conseguir o que ele ia atrás. E nós temos que ter uma fé genuína, uma fé de espírito. E nós temos que ter uma fé humana também, assim. Vou orar por esse. Não é crente não, mas vou orar por esse. Eu vou ter fé que ele vai ser curado em nome de Jesus. E nós temos que ter uma fé. Porque pela fé, Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Pela fé, irmão, Eliseu fez um machado flutuar no mar, no rio, que estava perdido no fundo do mar, das águas. Pela fé, Moisés abriu o mar vermelho. Amém. Mas ele também teve dificuldade. Ele também desobedeceu a Deus. E nós não somos diferentes. Deus mandou ele tocar na rocha para que pudesse rochar água. Ele bateu, ele não tocou. Ele mandou que ele tocasse na água para que o mar abriu. Ele não bateu, ele não tocou, ele bateu. Por que aquele povo estava assim no ouvido dele? Por que vocês me tirou do Egito, tirou nós do Egito? Por que nós vamos morrer de sede, nós vamos morrer de fome? A carruagem de Faraó vinha atrás e eles teriam medo de ser pego e voltar de novo para a escravidão. Mas pela fé eles atravessaram em pé enxuto naquele mar. Deus abriu o mar, fez uma parede de um lado a outro e eles passaram e no outro lado cantaram o hino da vitória. Diz a Bíblia que até a Miriam cantou e dançou. Tudo isso foi porque pela fé que alcançaram. E nós temos que alcançar uma fé. Uma fé em Deus, uma fé em Espírito, uma fé que nós possamos fechar os nossos olhos e ver Deus pessoalmente. Face a face. Olha que a palavra de Deus, ela fala que quando Elias estava orando, Isaías estava orando, que ele olhou de banda, um homem de branco estava ao lado dele. E quem era? Não era um homem carnal. Não era, não. Não era um homem materialmente assim como nós. Era um anjo do Senhor. Um anjo que ali estava recebendo as orações, as meditações, as petições. E nós temos que pedir. Nós temos que chorar. Nós temos que clamar ao Senhor, porque Ele diz que nenhuma gota da nossa lágrima se perde, porque Ele envia um anjo para colher numa taça de ouro e levar até o seu trono. Ele não deixa ninguém confundido. A palavra do Senhor diz que Ele não deixa nenhum confundido. Aonde tem 3, ali Ele está presente. Se está orando, Ele está definindo qual é a sua petição de cada um. E assim é dentro de uma igreja, se tiver milhões e multidões. Cada um, ele entende a sua própria língua e o que pede. E nós temos que ser assim. Nós não possamos deixar nossa Bíblia abandonada e não ler a palavra do Senhor para que Ele nos alimente, para que Ele nos conforte, para que Ele possa fazer nós um vaso cheio do Espírito Santo. No livro de Jeremias ele diz assim: será que eu, vós, não posso quebrar a voz e fazer caco, pedaço e refazer novamente? Glória a Deus. No livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1, 2 em diante, ele fala: desce, pois, a casa do olheiro. Para que nós possamos descer a casa do olheiro, nós temos que se ajoelhar, nós temos que clamar ao Senhor, porque nós não estamos descendo. Nós queremos ser o tal. Nós queremos se exaltar. E Deus diz: aquele que é exaltado será humilhado, mas o que será humilhado será exaltado. Então nós temos que se humilhar.
Deus diz, humilhai-vos a mim. Não é ao homem, irmão. Nós temos que se humilhar a Deus. Nós temos que buscar a presença dele, chorar, ajoelhado, clamar, pedir. Senhor, por que eu não estou alcançando a bênção que eu estou pedindo, que eu estou buscando? Faz 10 anos que eu peço e não encontro. Porque algo está impedindo de passar para chegar até o trono dele. No livro de Isaías, capítulo 59, se não me falha a memória, está dizendo assim, que se nós não alcançamos as bênçãos que nós pedimos, é porque a nossa oração não teve poder de romper o teto e chegar até o trono do Senhor, rasgando o véu dos céus, para chegar lá e ele ouvir. Porque quando ele ouve as nossas orações, ele se levanta do seu trono e ele ouve e ele estende a sua mão para nos abençoar. E eu creio que nós temos que fazer isso. E nós temos, irmão, que fazer isso, porque o mundo está se fechando. E não vai demorar. Olha o que não está acontecendo. Os países estão se levantando um contra os outros. E a palavra de Deus não mente. Mas ainda não é o fim. É só os rumores. É só os princípios das dores. É brincadeira naquele país que está em guerra, vai com mais de 6 milhões de pessoas morrendo, tanto idosos como inocentes, crianças. Por quê, irmãos? É o homem que não quer saber de Deus. É o homem que confia no seu próprio braço. E a palavra de Deus diz, maldito é aquele que confia no seu punho. E nós temos que confiar no punho de quem? De Deus. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Aleluia. Nossa confiança é no Senhor Jesus Cristo, amém? Ele está aqui nesta noite, mas certo de que o ar que eu respiro, Deus está aqui neste lugar, amém? Fique de pé, vamos cantar este louvor, preparando os corações para receber o pastor Rubens, amém? Feche seus olhos nessa hora e louve ao seu Criador nesta noite, amém? Glória a Deus. Deus está aqui, aleluia. Não certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Diga nessa noite, eu te louvarei. Eu te louvo, glória a Deus, de todo o meu coração. Louve a Ele nessa noite, de todo o seu coração. A ti cantarei louvores, a presença dos anjos, a ti cantarei louvores. Deus está em nós, aleluia. Não certo como aqui eu respiro, tão certo como amanhã que se levanta, tão certo como eu te falo e pode me ouvir. Diga para ele, eu te louvarei.
Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei. Glória a Deus. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. O Senhor ama? Diga para Ele essa noite: eu amo, porque Ele primeiro nos amou no Calvário. Por isso nós podemos louvar nesta noite. Glória a Deus. Diga para Ele que você o ama. Faça uma dedicação de amor para o Espírito Santo nesta noite. Solte sua voz e diga: eu o amo, porque Ele primeiro me amou no Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só a igreja, diga para Ele que você o ama. Nós te amamos, Senhor. Que o Senhor desceu da sua glória. Aquela coroa de espinhos sobre sua cabeça. Aquele escravo em suas mãos e seus pés. Aquela nossa transpassão do seu lado, Senhor. Tudo por amor, Senhor, a cada um de nós. Por isso estamos aqui, Senhor, essa noite. Podemos louvar, Senhor, e falar que nós te amamos, Senhor. Por isso nós cantamos este louvor essa noite. Eu amo. Porque primeiro me amou e comprou minha somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer. Diga para aí que você crê nessa noite. Crê no Senhor. Crê no Senhor. Tudo é possível. Crê no Senhor. Nada temer, nada
Amém. Que Deus abençoe todos nós. Podemos sentar no nome de Jesus Cristo. Privilégio de estarmos mais uma vez aqui, né? Reunidos em amor, no nome do Senhor Jesus Cristo, ouvindo esses cânticos maravilhosos que as irmãs cantaram, essa mensagem maravilhosa que trouxe o irmão Machado, né? Num culto como esse, todas as bênçãos de Deus é bem-vinda. Tem uma irmã aí nos visitando, está com você, né, irmã? Deus abençoe, irmã. Deus abençoe todos nós. Aqui nessa igreja tão humilde, que nós nos encontramos, né? Em torno da palavra de Deus, né? Em busca de Deus, em busca da revelação. Então vamos ler Mateus capítulo 17. Eu quero ler nessa noite com vocês Mateus capítulo 17. Quero ler desde o verso 1 para a gente entender o contexto, né? Entendemos o contexto aqui da palavra de Deus. Deus abençoe nossos irmãos pela internet também, que nos assiste. Um privilégio ter a companhia dos nossos irmãos. Glória a Deus. Muito bem, Mateus 17. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E quando ainda falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre as suas faces, temeram muito. E vindo Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos, e não temais. E eles, levantando os seus olhos, não viram a nenhum homem, senão só a Jesus. E quando desciam do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A nenhum homem conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: Por que dizem então os escribas que Elias deveria vir primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e eles não reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles farão também sofrer o Filho do Homem. Então compreenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. Amém. Bondoso Pai Celestial, obrigado, meu Deus, por esta hora. Nos dá força neste momento, Senhor, para enfrentar as coisas que o mundo está oferecendo, que são difíceis para nós, mas para Ti, Senhor, não há nada difícil. Oramos, meu Deus, por esses irmãs e irmãos aqui presentes, que nós possamos nos alegrar no Senhor nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu queria tomar o verso 11, que diz: Respondeu, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas, mas eu quis pegar desde o verso 1, do capítulo 17, lendo até o 13, para que possamos entender o contexto do texto. O irmão Machado falou sobre isso aqui nessa noite, né? Que o texto tem um contexto. Por exemplo, há um dos provérbios da Bíblia que diz assim: não existe Deus. É um provérbio da Bíblia que diz: não existe Deus. Aí se você ficar só com essa frase, você vai começar a dizer: ó, a própria Bíblia diz que Deus não existe, né? Não existe Deus. Mas esse é o texto. Mas se você pegar o contexto que vem dizendo antes, o que diz depois, diz assim: disse o ímpio no seu coração, não existe Deus. Aí você entende. O ímpio diz que não existe Deus, mas Deus existe. Amém? Então quem diz que Deus não existe é o ímpio, o louco, né? Muito bem, então é a mesma coisa aqui. Quando você chega aqui, quando diz: então compreenderam os discípulos que lhes falava de João Batista, todo mundo pega essa frase
e entendo que o verso 11 está falando de João Batista. Mas se você pegar o contexto, você vai entender que não está falando de João Batista, né? Por isso tem que tomar as escrituras pelo contexto. Muito bem. Então, fazendo um rápido resumo do que aconteceu, ele tomou Pedro, Tiago e João, subiram ao monte, né? E lá em cima do monte, uma nuvem cobriu Jesus e ele ficou com as suas vestes mais alva que a branca lã, diz a palavra de Deus. E ali os apóstolos, Pedro, Tiago e João, viram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Moisés, por que Moisés estava ali? Por que ele apareceu ali? Por que Elias apareceu ali? Porque a nossa fé está baseada, principalmente naquele tempo, eles tinham apenas duas escrituras para seguir, que eram os profetas e a lei. Quando Jesus diz assim, ó, a lei e os profetas duraram até João, ele não está falando dos profetas físicos, dos homens, mas está falando do livro da lei, que era o Pentateuco, 5 livros escritos por Moisés, que é os primeiros 5 livros da Bíblia, começando com Gênesis, e os profetas são os profetas, né, que não são os livros de Isaías, que o profeta Jeremias, o profeta Isaías, o profeta Daniel. Então, quando eles falavam a lei dos profetas, está falando, referindo-se aos livros e não o profeta físico. Então, quando Jesus disse a lei e os profetas profetizaram até João, a mesma coisa ele está dizendo, a Bíblia, o Velho Testamento, profetizou até João. Mas aí faltava vir o Novo Testamento para profetizar depois de João. Amém? Porque veio. Se você for segurar isso, dizendo que não tem lei e profeta mais hoje, então não tem Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito depois, né? Então ele falou na lei e profeta, porque era o livro que eles tinham. Era a Bíblia que eles tinham, e inclusive era chamado de Septuaginta. Era tudo agrupado, a lei e os profetas, chamava Septuaginta. E eles eram baseados naquilo. Você encontra Paulo falando para Timóteo, lá quando vier, traga a capa que eu deixei em Troade, e principalmente não se esqueça de trazer os pergaminhos, que era a Septuaginta, a lei e os profetas. Não eram homens carnais, físicos, eram os livros, a lei, o livro da lei e o livro dos profetas. Então as pessoas confundem quando diz não existe mais lei nem profeta hoje. Existe sim lei e profeta hoje, porque existe o Novo Testamento. E o Novo Testamento é o profeta da graça. Amém? O Novo Testamento é o profeta da graça, porque o Novo Testamento é uma profecia. Amém? Então a profecia é os livros. Então geralmente as pessoas estão agarradas com o homem. Nós temos uma profecia nesses últimos dias. A nossa profecia é a mensagem do irmão Brana. Mas muita gente está agarrado com o irmão Brana fisicamente, carnalmente. Não, nós não temos mais profeta físico, nós temos a profecia de um profeta. Amém? Então eles tinham a profecia dos profetas, eles tinham a lei de Moisés, e aí depois de Cristo veio o Novo Testamento, que é a profecia dos apóstolos. E aí temos aí a lei, agora nós temos a lei, os profetas e o Novo Testamento. No tempo de Jesus é só a lei e os profetas. O Novo Testamento veio depois. Então, essas coisas são pontos isolados que as pessoas se agarram e ficam crendo em certas coisas que já é explicado, mas as pessoas continuam teimando. A Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João. A palavra duraram nem se encontra nos pergaminhos original, né? Ali na tradução de João Ferreira de Almeida, mostra que a palavra duraram está deitada assim em itálico, mostrando que ela não existe nos pergaminhos. Na verdade, foi a lei e os profetas, ou seja, os livros da lei e os livros dos profetas, né, profetizaram até João. Não duraram até João, profetizaram até João. Amém? E aí depois veio o Novo Testamento profetizando até os dias de hoje, né? Graças a Deus. Tudo é coisas que se devem tomar. Também Paulo em Hebreus, ele diz assim, tendo Deus antigamente falado através dos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do seu Filho. Aí você diz assim, aí, tá vendo? Agora nesses últimos dias Deus fala só através do seu Filho, Jesus. Não, mas nesse momento já estava falando através de Paulo. Amém? Na hora que Paulo disse isso, agora Deus já não estava mais falando através de Jesus, estava falando através de Paulo.
Paulo diz que Deus falou-nos desses últimos dias através do seu Filho. Mas não estava falando mais, agora está falando através de Paulo. Amém? Aí depois passou a falar através de Pedro, de Tiago. Mas nos últimos dias falou através de Jesus. Falou 3 anos e meio através de Jesus. Deus falou 3 anos e meio através de Jesus. Depois de 3 anos e meio, Deus continuou falando agora através de Paulo, através de Pedro, de lá para cá, e através de Irineu, Martim, Columbo, Lutero. E está falando através de nós. Amém? Porque Jesus disse que era para nós falar. Ide e pregai o evangelho. Ele não disse, eu vou. Você quer esperar Deus falar através de Jesus? Ele falou lá na Bíblia. Mas hoje ele não está falando através de você, de mim, através de nós. Jesus falou, ide e pregai o evangelho. Se alguém quer segurar esses versículos, não, está falando através do Filho, então é tu que tem que ir pregar, Jesus. Ele vai dizer, não, Senhor, eu já preguei. Deus já falou através do Filho. Agora fala através da igreja, através da noiva, através de você. Amém? Glória a Deus. Tá vendo como quando a verdade, quando vem, derruba todas as fábulas, né? Derruba todas as ideias que o homem cria. E essas ideias, elas atrapalham o evangelho prosseguir, né? A Bíblia diz que eles nos últimos dias iam... as tradições, eles invalidam a palavra de Deus, né? Graças a Deus. Mas, muito bem. Então, aqui mais uma vez, Jesus, ele se transfigura diante deles, e ali aparece Moisés e Elias. Moisés representando a lei, e Elias representando os profetas. Pedro ficou tão alegre com a presença de Jesus, de Moisés e Elias, que ele disse, mestre, nós devíamos fazer 3 tabernáculos. Um para Moisés, outro para Elias e outro para ti. Ele estava querendo formar religião, né? Formar 3 igrejas, uma igreja para cada santo, né? Igreja para São Pedro, igreja para São Fulano, igreja de Santa Sofia, igreja disso, igreja daquilo, igreja de Elias, igreja de Moisés, igreja de Jesus. E aquela voz veio do céu e cortou a conversa de Pedro e disse, olha, cala a boca, Pedro. Aí a Bíblia diz que Pedro não sabia o que estava falando. Ele estava falando coisa na sua cabeça. Deus disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer de habitar. Para com esse negócio de fazer uma igreja para Elias, outro para Moisés, outro para Jesus. Não. A ele ouvi. Ouve a Jesus Cristo, porque a lei e os profetas estavam nele. Tudo estava em Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é a plenitude da divindade. Toda a Septuaginta estava nele. E depois que os apóstolos trouxeram o Novo Testamento, ainda era ele. Hoje aqui no púlpito falando, é ele falando conosco através de sua palavra. Amém? Glória a Deus. E então Jesus veio, eles desmaiaram ali, depois de falar essas coisas, ouvir esta voz. E então Jesus chamou eles, eles olharam, não tinha ninguém mais, só eles e Jesus. Eles descem do monte, isso para você entender o contexto. E aí eles fizeram a pergunta. Como eles tinham visto Elias lá em cima, eles pensaram, olha, mas Deus falou que não é para fazer um tabernáculo para Elias, que é para ouvir somente a ti. Quando eu disse, vamos fazer um tabernáculo para Elias, outro para Moisés, Deus cortou minha palavra, me corrigiu dizendo, este é meu filho amado, a ele ouvi. Mas não dizem os escribas que Elias tem que vir primeiro? Se os escribas dizem isso, Elias tem que vir, a gente tem que fazer um tabernáculo sim para Elias, né? Aí Jesus vem e diz para ele, Elias, aqui o verso 11, né? E Jesus respondendo disse, em verdade, Elias virá e restaurará todas as coisas. Agora, quando Jesus falou isso aqui, João Batista já tinha morrido, certo? João Batista não era mais vivo, ele tinha sido decapitado. E Jesus está dizendo que Elias virá.
né? Mas muito bem, mas a gente vai prosseguir no verso, porque o verso subsequente diz assim, ó. Então, no verso 12 diz, mas eu vos digo que Elias já veio. Então, Jesus se lembrou, olha, Elias virá primeiro no fim do tempo, vai restaurar todas as coisas. Mas também Elias já veio, que é João Batista. Porque todas as vezes que é para Jesus vir, Elias tem que vir primeiro. Porque Elias não veio só uma vez. Elias veio no Tisbita de Gileade, aquele homem lá que fez fogo descer no altar, todo mundo conhece. Ele sobe nos céus em uma carruagem de fogo, joga o manto para Eliseu. E quando Eliseu pega aquele manto, bate na água do Jordão e diz, onde está o Senhor Deus de Elias? As águas se abrem, ele passa a pé enxuto. Os filhos dos profetas que estavam ali viram, disseram o Espírito que Elias repousa sobre Eliseu. Elias, na verdade, é um espírito, uma virtude. Estava repousando agora sobre Eliseu. Aí depois Jesus vem e diz, mesmo João Batista tendo dito, eu não sou Elias, eu não sou profeta, eu não sou nada. Quando perguntava para ele em São João capítulo 1, tu é Elias? Disse, não sou. Tu é um profeta? Não sou. O que tu é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Lá de Isaías 40. Mesmo João Batista tendo dito que não era Elias, Jesus disse, ele era o Elias que havia de vir. Ele não estava falando de Eliseu, ele não estava falando de Elias o Tisbita, ele estava falando de João Batista. Porque lá em Malaquias 3 tinha sido dito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, preparai o caminho do Senhor. E de repente virá o seu tempo, o Senhor a quem vós buscai. Israel, israelitas, vocês não estão buscando o Senhor? Há 400 anos vocês não têm profeta. E estão buscando o Senhor? O Senhor a quem vocês buscam virá ao seu templo. O templo do Senhor é o corpo de Jesus Cristo. O Senhor virá ao seu templo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o templo tinha 3 portas. A primeira porta se chamava caminho, a do meio significava, se chamava verdade, e a última, no próprio propiciatório, se chamava vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outras palavras, eu sou o templo. O Senhor veio ao seu templo. O Senhor a quem vós buscais. A quem os israelitas pranteavam e choravam, dizendo, vem, Senhor, não te demores, vem até nós. Ele veio. Só que quando ele veio num templo de carne, num ser humano chamado Jesus. E os judeus não puderam compreender Deus em simplicidade. Até hoje os judeus dizem, Deus não é homem, Deus é espírito, nós não aceitamos um homem como Deus. Só que eles se esquecem, lá no Velho Testamento, em Gênesis 18, e eles dizem crer no livro de Gênesis, eles não creem no Novo Testamento, mas no Velho eles creem. Lá Deus apareceu a Abraão na forma de um homem. Quando eles dizem, Deus não pode aparecer em forma de homem, mas lá apareceu. E eles creem. Mas quando Deus aparece na forma de Jesus, eles rejeitam. E eles rejeitaram por quê? Eles não rejeitaram porque são maus. Eles rejeitaram porque o próprio Deus cegou eles para não ver. Deus foi que fez. Paulo diz isso. Paulo diz que Deus cegou eles para que eles pudessem matar Jesus. Porque se eles não matassem Jesus, você não ia ser salvo. Porque você só pode ser salvo se tiver derramamento de sangue. E se você fosse para o templo levando um cordeirinho, uma pombinha para matar, aquilo ali era provisório. Aquilo não te dava salvação. Tu só tinha no psicológico a sensação de que foi perdoado. Mas não removia os teus pecados. E então, quando veio Jesus Cristo, que era o próprio Deus em forma humana, aquele sangue que corria nas veias dele não era sangue de José, nem de Maria. Tá bom? Porque eu vou aqui, eu fiz o 3º ano do 2º grau, né? E eu falo isso para universitário, se quiser, para médico, porque eles dizem, tem que ter sangue de Maria ali. Não tem como. Porque a pessoa tem 50% do sangue do pai e 50% do sangue da mãe. Então,
Mesmo que tivesse 50% do sangue de Deus em Jesus, tinha que ter 50% do sangue de Maria. Só que é o seguinte, nós só temos sangue da nossa mãe porque nós passamos pela ovulação. Quando o espermatozoide vai ali, antes de ir para o útero, vai para o ovário da mulher e ali acontece uma ovulação, uma mistura. O sangue do pai mistura com o sangue da mãe. Aí quando vai para o útero, o menino tem 50% de um, 50% do outro. Só que Jesus não passou pela ovulação. O Espírito Santo colocou ele direto no útero, então ele não tem sangue nem de Maria nem de ninguém. O sangue dele é o sangue puro de Deus. Paulo disse, Deus resgatou sua igreja com seu próprio sangue. Aquele sangue que foi derramado na cruz, meus irmãos e minhas irmãs, era sangue de Deus. Então salva mesmo, né? Sangue de Deus salva. Tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Porque é sangue de Deus. Não é sangue de Maria, não é sangue de José, não é sangue de homem algum. É de Deus. E aquele sangue precisava ser derramado. Porque lá no jardim do Éden, Eva pecou por derramamento de sangue. Paulo diz no livro de Hebreus, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Amém? Quando João Batista batizou, ele tinha batizado antes de Jesus ser crucificado. Então, Paulo precisou batizar de novo os que João Batista batizou em Atos 19. Por quê? Perguntaram por quê? Paulo responde, porque o João Batista ensinou para as pessoas crerem naquele que após ele havia de vir. Isso é em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, Jesus continuando, quando os discípulos disseram, mas não diz os escribas que Elias tem que vir primeiro? Eu vos digo que Elias já veio. Foi João Batista, esse Elias aí que vocês estão falando, que vinha antes de mim, que é de Malaquias 3. Mas, só que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias já veio para restaurar, para abrir o caminho diante do Senhor, Elias já veio. Mas para restaurar todas as coisas, ele ainda virá. Mas não pode, esse mesmo que abriu o caminho diante do Senhor, ser o restaurador, não pode. Porque o que abriu o caminho diante do Senhor veio antes de existir a igreja. Não tem como restaurar uma igreja que ainda nem existe. João Batista morreu antes da igreja aparecer. A igreja apareceu no Pentecostes. Como é que João Batista é o restaurador da igreja se ele morreu antes da igreja existir? E a igreja começou a existir no Pentecostes, caiu em Nicéia 300 anos depois. Ela precisa de restauração no ano 300. João Batista não tinha nem osso no ano 300. Mas você diz, não, mas aí significa que João Batista é o restaurador de Israel, não da igreja, mas de Israel, é? Será que Israel foi restaurado por João Batista? Em Atos capítulo 1, no verso 6, encontramos, depois da morte de João Batista, o discípulo perguntando para Jesus, restaurará tu o reino a Israel por esse tempo? Não tinha sido restaurado ainda. Em Atos capítulo 3, verso 21, encontramos o apóstolo dizendo que o céu contém até o tempo da restauração de todas as coisas. Em Atos capítulo 15, encontramos o apóstolo Tiago dizendo, Deus vai chamar um povo de entre os gentios para o seu nome, e depois ele vai restaurar o tabernáculo de Davi que havia caído, que é Israel. Então, não tem nada a ver com João Batista. É revelações que estão subentendidas na Bíblia que você precisa captar. Amém? Embora Malaquias 4, verso 5, esteja falando em um só versículo dos dois Elias, o que veio antes da vinda do Senhor e o que virá antes do grande e terrível dia do Senhor, está no mesmo versículo, porém aquela virtude tem 2000 anos de acontecimento de uma para a outra. Louvado seja Deus. Muito bem. Então, quando você tem este entendimento, a coisa fica mais fácil. Quando chega nesses últimos dias que nós vemos o Elias aparecer, Satanás que não para, primeiro ele tenta fazer você não crer que tem um Elias nos últimos dias. Mas quando ele não consegue convencer você, ele deixa isso de mão e tenta dizer que vem mais um depois do Elias. Ele está sempre trabalhando desta forma. Ele faz desta forma. Então ele faz de tudo para você dizer, não existe Jesus, não existe Jesus.
Você não crê nele, não. Jesus existe, eu creio nele. Aí Satanás vem, vê que não tem jeito, que você crê em Jesus, aí ele inventa outros Jesuses para bagunçar a sua fé. Aí tem tantos Jesuses, né? Tem o Cristo Rei, tem o Senhor do Bom Fim. Até os macumbeiros têm um tal de Oxalá que eles dizem que é o mesmo Jesus. Mas há um só Jesus Cristo, no poder da sua ressurreição. Este é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, mas nesses últimos dias, depois da virtude de Elias aparecer, então aparece os personificadores. E então, o que eles fazem? O profeta de Deus diz na página 296 do livro Exposição das Sete Eras. Há aqueles que dizem que o povo de Deus vai se ajuntar através de uma revelação coletiva. De uma revelação coletiva. Muitos profetas, muitos homens profetizando para trazer a revelação. Não. A revelação vem através de um profeta. Deus, Amós 3, verso 7. Deus não faz coisa alguma se não for através do seu servo profeta. No tempo de Moisés, no Egito, quando ele chegou ali, não tinha dois profetas, tinha apenas um Moisés. Tinha Arão lá, mas Arão não era profeta, era sacerdote. Deus não usa mais que um profeta ao mesmo tempo. Então, mas veja bem, o profeta irmão Brana morreu, ficou algo aí que precisa revelar, o pastor fulano de tal está revelando, mentira. A revelação não é coletiva. Toda a revelação que havia de vir já veio no profeta. Essa foi a razão que eu liguei, conversando por telefone com o saudoso pastor João Pereira de Brasília, que faleceu esses tempos agora. Falando sobre isso, ele disse: pastor Rubson, qualquer pastor da mensagem que aparecer dizendo que está revelando uma coisa nova, ele está mentindo. Não tem uma nova revelação. Está tudo revelado na mensagem. Deus usa um só profeta. Está tudo lá. Até mesmo quando perguntaram para o profeta, aqueles 7 trovões são algum mistério que serão revelados, será dado a algum homem nos últimos dias? Ele disse: não, senhor, está tudo revelado lá, e os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. Está tudo revelado. Você só precisa tomar aquilo. A revelação não veio coletiva, ela veio em um homem. Você precisa tomar a mensagem do homem de Deus e usá-la para o seu arrebatamento. Você precisa ser arrebatado. Eu preciso ser arrebatado. Nós não temos que ficar aqui nessa terra muito tempo. Olha o que está acontecendo. O mundo está caindo nos pedaços debaixo de nós. Olha lá em Israel. Olha o que está acontecendo, os ataques. Israel cercado de nações inimigas. Líbano, Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda, Irã. Logo a Rússia estará descendo contra ali. E agora vem uma reportagem, agora, numa das mídias confiáveis. Não é fake news, não. Uma dos jornais confiáveis, eu esqueço o nome, mas ela é confiável. Dizendo que os Estados Unidos está criando uma bomba que tem 24 vezes mais a potência daquela que jogou em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Você já pensou? 24 vezes mais potência. Esse povo estão querendo acabar com o mundo. Uma explosão, uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia vai balançar essa terra. Vai balançar. E o profeta de Deus diz: haverá um terremoto em grande escala. E meu irmão e minha irmã, diz ele, só há um lugar que poderá resistir esse choque. E este é no aprisco do Senhor Jesus. E diz ele: eu quero chamar você a atenção nesta hora para entregar os vossos corações a Jesus Cristo sem qualquer reserva. Não é entregar uma parte, outra não. Entregue tudo para Jesus. Entrega o coração sem qualquer reserva. Uma decisão que eu e você temos que tomar, dizer: não vou deixar nada para o mundo, vou entregar tudo para Jesus, todo o meu corpo, toda a minha alma, todo o meu espírito. É tudo dele. Não vou deixar nenhuma reserva, porque o negócio é sério. E você vê aquilo lá acontecendo? Pode acalmar? Espero que acalme. Oramos que acalme. Eu oro todo dia por aquele povo.
Eu não oro só por Israel, eu oro pelos palestinos, aquelas crianças que estão morrendo lá. Eu oro por aqueles que foram pegos lá como refém por aqueles homens maus. Eu perco sono às vezes por causa deles, eu oro por eles. Ontem à noite fui dormir 3 horas da manhã orando por eles. E isso pode esfriar, e devemos orar, pedir que esfrie, que eles sejam soltos, que aquela guerra se acalme. Mas nós não somos crianças. Nós sabemos que haverá um terceiro ai, a Bíblia fala que haverá. E os primeiros 2 ai já vieram, que foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial. E a Bíblia fala de um terceiro ai. E que nós precisamos, como não somos meninos na fé, estar preparados para isso e dizer, ora vem, Senhor Jesus. Pois Ele prometeu antes deste balanço, raptar um povo e tirar desta terra. Aleluia! Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Então não há tempo mais para nós perder tempo com o mundo, né? Então há aqueles que dizem que o povo de Deus vai se juntar através de uma revelação coletiva. Eu contesto essa declaração. É uma suposição uma suposição pobre e inválida em face de Apocalipse 10:7. Agora eu não nego que as pessoas profetizarão nessas últimas eras, porque tem os profetas menores, eu creio nisso. Se uma pessoa chegar para mim e dizer, olha, assim diz o Senhor, Ele me disse, não passa pela estrada tal. Eu creio que Deus pode falar com as pessoas, mas esses são profetas menores. Mas há um profeta maior em cada era. Amém? Nós encontramos que existia, no tempo de Paulo, ele sendo profeta, tinha outro profeta lá também chamado Ágabo. E a Bíblia diz que na igreja que está na Antioquia tinha vários profetas. Tudo depois de João Batista. Amém? Mas veja bem, agora eu não nego que as pessoas profetizarão nesta última era e que seus ministérios possam ser e serão corretos. Eu não nego que haverá profetas como nos dias de Paulo, quando houve um profeta chamado Ágabo, e até profetiza, amém? Mulher com o dom da profecia, creio nisso. Filipe tinha 4 filhas que era profetisa. A Bíblia não apoia a mulher pregadora, pastora, sacerdotisa, mas profetiza, ela apoia, amém? Então, que profetizou de uma grande fome, eu concordo que isso é assim. Agora, em letras graúdas, o profeta diz, mas eu nego sob a infalível evidência da palavra, que haja mais do que um mensageiro profeta maior que revelará os mistérios contidos na palavra e que tenha o ministério para converter os corações dos filhos aos pais. Qualquer outro que aparecer é falso. Não pode haver outro que faça isso. Pode haver mulheres com dom de profecia, pode haver homens com dom de profecia, mas um profeta que converta os corações dos filhos de volta aos pais, se tiver outro é falso. Não pode haver. Porque a revelação não é coletiva, é individual. Há um profeta. O assim diz o Senhor, permanece através de sua palavra infalível e permanecerá. E será vivificado. Há um mensageiro profeta para esta era, com base apenas no comportamento humano. Qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior, que todos aceitam. Quem então terá o poder da infabilidade que deve ser restaurado nessa última era? Pois esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isso significa que teremos a palavra uma vez mais, como foi perfeitamente dada, perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. Eu lhe direi quem o terá. Será um profeta que terá. Os opositores podem zombar, procurar defeito, porque se você for procurar defeito, você acha até na Bíblia. Hein? Até na Bíblia. Eu não tenho dúvida de dizer isso. Você quer procurar defeito, você acha até na Bíblia. Eu tenho dito para as pessoas lá em Bragança, não vem no culto procurar defeito, porque o diabo vai te mostrar. Não venha procurar defeito no vestido das irmãs, o diabo vai te mostrar. Ele quer que você ache defeito. Procure defeito no irmão Rufo, não tem. Tenho dito para certas pessoas. Tem alguns lá em Bragança que sentam no banco e fica
Depois do culto que manda no zap para mim, dizendo, você errou em tal coisa. Se você procurar, você acha erro. Mas não procure não. Você acha. Se você procurar erro no irmão Machado, você acha. Se você procurar erro na irmã Nilce, você acha. Eu não procuro, eu não vou na casa dos irmãos procurar erro. Eu vou lá para tomar um café com eles. Vai procurar erro, eu não vou, porque se eu for procurar, eu vou achar que tem. Você não é perfeito, você não é Jesus Cristo. Então eu não vou na sua casa procurar defeito, eu vou na sua casa tomar café com você. Amém? Não, nenhum deles são iguais. Agora, haverá um tempo que será o tempo da perfeição, que você voltará a ter seu corpo como Adão antes do pecado. Aí sim você será perfeito. Quando esse tempo chegar, você desaparece daqui e aparece nos céus. Amém? Mas por enquanto, então, quando vem alguém assim, falar no meu ouvido, né? Sobre o irmão Machado, ou sobre o irmão João Roberto, eu digo, aquele irmão João Roberto não presta mesmo não. Ô homemzinho cheio de defeito. Ele é igual eu. Amém? É igual eu. Muito bem. Então, eu direi quem o terá. Será um profeta. E aí, se você for procurar defeito na Bíblia aqui, você vai encontrar que Mateus fala que um cego encontrou Jesus em Jericó, dizendo, tem misericórdia de mim. Já o outro evangelista disse que foi 2. Um evangelista disse que a figueira secou na hora que Jesus amaldiçoou, o outro disse que foi no outro dia. Aí você procurar defeito, você acha. Mas leia a Bíblia sem procurar defeito. Leia com o espírito de buscar alimento para você ver. Venha no culto no espírito de buscar alimento. Até mesmo numa igreja denominacional, se você for, não vai procurar defeito lá, não. Se você for procurar defeito, nem vá lá. Mas se você for lá, adore a Deus. Se tiver alguma coisa que está errado, fica lá dentro da casa. Amém? Porque acha, né? Se procurar, acha. Tem um ditado que diz, quem procura, acha, né? Então, será um profeta completamente vindicado. Esta mensagem é vindicada. Eu olho para um lado e outro, eu faço como Davi. Olho para os montes de onde me virá o socorro. Não existe uma denominação nos tempos atuais que eu possa dizer essa é melhor que a mensagem do tempo. Não existe uma denominação que seja completa. Pode ter alguma que tenha Santa Ceia com pão ázimo, talvez, lava-pés, né? Mas já não tem o batismo em nome de Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras. Talvez tenha o batismo em nome de Jesus Cristo, mas não tem o conceito do batismo em nome de Jesus Cristo da forma correta. Crê que Jesus Cristo é seu próprio Pai. E já, se você tem esse conceito, mesmo sendo algo bom, mas está fora. Você não pode ter Jesus Cristo como seu próprio Pai. Então, todas essas coisas que estão aí, mas existe no meio disso a perfeição e as outras coisas que são parecidas, mas não estão na perfeição. Sempre desta forma. Aí você tem a Coca-Cola, aí você tem o Guaraná Garoto Cola, parecido. A gente testa assim, sente o gosto, é parecido, mas não é a mesma coisa. A Coca-Cola é a Coca-Cola. A mensagem é a mensagem. Você pode encontrar algo parecido, que lava os pés também, que batiza em nome de Jesus, mas observe que tem alguma coisa ali que vai perto, mas não tem a perfeição que a mensagem tem. Amém? Então, será um profeta, porque só o profeta tem. A revelação foi dada para o profeta, não foi dada para o profeta e para as denominações. Foi dada para o profeta. Um profeta completamente vindicado, ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro. Eu vou encerrar bem aqui, profeta em todas as eras, desde Enoque até este dia. Porque este homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa. Você sabe que a pedra de coroa é a conclusão. Se você veste um homem, veste a calça nele, veste a camisa nele, bota o sapato nele, bota o cinturão. Aí quando você bota o chapéu, significa o quê? Completou a vestimenta do homem. O chapéu é a pedra de coroa. Lá no Egito, as pirâmides, ela está sem a pedra de coroa. Tá? Você já prestou atenção? As pirâmides. Mas há uma pedra de coroa. Essa mensagem, ela vem, é o chapéu, a conclusão. Pode ter outras coisas, mas faltando a pedra de coroa. Mas a pedra de coroa é Cristo, a perfeição da mensagem. E eu vou encerrar aqui. Deus o manifestará, ele não precisará falar por si mesmo.
Ele não precisará estar dizendo, eu não sou falso não, pelo amor de Deus, não me chama de falso. Ele não precisa disso. Eu até tenho defendido o irmão Brano, feito o vídeo, mas sabe de uma coisa? Não precisa ninguém defender a mensagem, não. O irmão Brano diz, ele não precisa falar por si mesmo. Está aí, só não vê quem é louco. É a verdade, as outras coisas não são a verdade. Então ele não precisa falar por si mesmo. Deus falará por ele através da voz do sinal, e o profeta diz amém, que diz assim seja. Está aí, podem criticar, podem zombar como quiser, mas não tem outra verdade. Ele não precisa nem falar nada. Quando você lê, você vai ver, essa é a verdade. Não tem para onde correr. Então não há necessidade de ninguém ficar defendendo, gritando, desesperado. Fique tranquilo. Amém? Ninguém poderá nada contra a verdade, senão pela verdade. Vamos, no nome de Jesus Cristo, fechar nossos olhos. Se você puder ficar de pé. No nome de Jesus, quinta-feira estaremos viajando para Colares. Sexta e sábado tem encontro de Colares. Mas na quinzena que vem, daqui a 15 dias, estaremos aqui normalmente. Provavelmente terá conosco aqui na próxima vinda 2 irmãos de Minas Gerais. O irmão Patrício e o irmão Alex de Minas Gerais. Eles vão estar conosco no encontro. E eles vêm para Bragança, e quando eu vim, trarei eles para cá. Já tiveram aqui no encontro que teve, né? Vão estar aqui de novo, tá bom? Então, na quinzena, vamos estar todos aqui, né? Vamos convidar os irmãos de Garrafão para vir para cá também, né? Tem um culto abençoado aqui, todo mundo junto na próxima quinzena. Vai ser ceia também, né? Tá bom? Irmão Machado, prepare aquela mensagem, né? Porque quem tem talento não pode enterrar o talento, né? Não, a Bíblia diz que não. Vamos orar. Bondoso Pai, como estamos gratos, meu Deus, por esta hora, por este momento que vivemos, por esta mensagem maravilhosa, pela Tua palavra, e só te pedimos, meu Deus, nos dá força. Nós oramos por aquelas pessoas que estão naquela guerra, sofrendo ali, meu Deus. Tu sabes, Pai, cada um que está ali, e Tu podes tirá-los dali a hora que Tu quiser ajudar. Tu só precisa querer, porque nós não podemos passar por cima da Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, mas nós estamos orando, pedindo que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, daquelas pessoas, daquela guerra, daqueles problemas ali, meu Deus, tanto de um lado como de outro, Senhor, há pessoas inocentes. E aqui, meu Deus, te pedimos que o Senhor acalme o nosso coração, acalme nossos nervos e possamos confiar no Senhor. Essas irmãs, esses irmãos, Pai, que enfrentam problemas com família, problema judicial, Tu és maior, Senhor. Oh, Pai, abençoe a irmã Nilce que pede oração, Pai, Tu sabes qual é o problema dela. Nós pedimos, Senhor, tem misericórdia, Pai, abre as portas, Senhor, mostre a ela, meu Deus, o caminho correto. Que tudo possa ser centralizado. Abençoa o irmão Machado, Senhor, sobre aqueles problemas com aqueles vizinhos ali. Pedindo, Deus, que Tu, Pai, proteja o Teu servo. E que a atmosfera do Espírito Santo possa estar naquela casa. E que todos possam saber que ali há um servo de Deus, uma unção espiritual ali. E que ninguém pode nada contra os que são de Deus. Leva-nos para casa em paz. Ao chegar em casa, que todos possamos dormir em paz. E amanhã começar um novo dia, com boas notícias, Senhor, com coisas que verdadeiramente venham nos dar desejo, Senhor, sempre de continuar. E possamos orar uns pelos outros, amar uns aos outros, meu Deus, porque quem não tem amor não tem nada. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém, amém. Que Deus abençoe nosso irmão pela internet. Deus abençoe vocês. Na próxima quinzena, se Deus quiser, estaremos aqui juntos. Amém?